Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Meu nome é Leia e nós estamos estudando os primeiros socorros em saúde mental. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fatores psicológicos que influenciam na saúde mental. A aula passada foram fatores biológicos. Porém, no final da aula, eu citei um exemplo sobre o avião, de como colocar a máscara em si, para depois ajudar os demais. E a razão pelo qual eu dei aquele exemplo é para começarmos a aula de hoje nos baseando naquele exemplo que foi dado. Se você não assistiu à aula passada, te recomendo para você entender melhor o assunto que vamos deixar aqui nesse vídeo hoje. Bom, falaremos sobre fatores psicológicos e os fatores que nós citaremos aqui serão pensamentos, emoções, crenças, experiência de vidas e mecanismo de enfrentamento. Os fatores como emoções que geram sentimentos, essa aula será uma aula separada, uma aula especial, porque tem várias ferramentas para você que está estudando para ser um socorrista de primeiros socorros em saúde mental. Gostaria que você assistisse essa aula, pois será uma aula longa e bem detalhada, e você vai estar recebendo através do nosso grupo um material exclusivo para isso, certo? Vamos lá. A questão do pensamento é o primeiro fator psicológico que influencia na saúde mental. Esse fator, como socorrista, eu gostaria de dizer para você o seguinte, que existem pessoas que, mesmo atravessando crise, certo? Ela vai estar com pensamento positivo. E existem pessoas que elas são negativas e têm pensamentos negativos e não estão interessadas em receber ajuda, certo? Elas podem se aparecer para você, contar um caso, contar a sua história, porém elas continuam como um looping, certo? Dando círculos, ciclos e ciclos e vão te sugar dentro dos problemas delas, certo? Eu gostaria de incentivar a você que está se preparando sobre esse assunto. É o que falamos na aula passada sobre os primeiros socorros, de como você necessita utilizar um plano de ação e saber quando se retirar dele, certo? No primeiro momento que você oferece ajuda a alguém que está passando por uma necessidade, se essa pessoa está em iminência, certo? Correndo um risco de vida, você precisa acionar a ambulância. Os primeiros socorros eles virão. No caso de países de primeiro mundo, como aqui nos Estados Unidos e outros países de primeiro mundo, a polícia também vem para registrar o fato, certo? Isso não significa que você tenha que dar continuidade dando primeiros socorros, certo? Eu gostaria que você entendesse que o ciclo ali foi fechado. Você precisa verbalizar para a pessoa que está recebendo o auxílio que agora ela sabe que ela precisa dar continuidade ao acompanhamento médico. Como socorrista, você dá os primeiros socorros, você avisa a pessoa, porém você precisa verbalizar, ou seja, pessoalmente ou por meio de uma chamada. Eu te aconselharia a deixar escrito. Mande um texto, mande um poema, um versículo bíblico, dizendo à pessoa o seguinte: foi um prazer, obrigado por confiar em mim, a fazer parte dessa jornada, e te aconselho a dar seguimento ao prognóstico médico, se você recebeu um, ou simplesmente ao aconselhamento, ou seja, uma terapia ou serviços que o médico tenha recomendado para você. Verifique, certo? Verifique saber se essa pessoa está dando acompanhamento médico. Por quê? Porque pessoas como socorristas, eles não estão treinados para dar assessoramento depois que você recebe o primeiro socorros, no caso médico, certo? Você pode auxiliar essa pessoa, mas existe um detalhe. Como falamos no vídeo passado, existem pessoas que colocam você no meio da turbulência e não estão interessados em resolver os problemas que elas estão envoltos, certo? Então você precisa ter consciência disso, certo? Esses comportamentos, eles geram, certo? Através do pensamento negativo. Ah, não vou conseguir, não vou conseguir. E se colocam naquele mesmo costume de que não vão conseguir. E se você tentar resolver o problema das pessoas, você vai acabar perecendo, como um vídeo que nós passamos a semana passada, certo? Essa questão de perecer, eu estou falando de que você pode ser sugado pelo problema de outra pessoa, certo? Então, não é falta de amor, não é falta de carinho, não é falta de atenção. Você precisa estar consciente das suas limitações como socorrista, certo? No segundo vídeo que nós estudamos aqui, nós vemos que existem pessoas que tentam salvar alguém que está no meio do oceano, mas não sabem quantas braçadas podem dar.
Chegando no meio do caminho, ela também pode perecer. Isso pode acontecer com um socorrista de primeiros socorros em saúde mental. Se você não está preparado para preparar o plano de ação imediatamente e sair desse looping, você pode perecer. A questão das emoções, nós vamos dar essa aula separada, mas eu gostaria de também citar aqui, certo, que várias emoções podem também incentivar inconscientemente o seu desejo de dar seguimento ao conselho a essa pessoa. Você talvez esteja preparado, pois você é um psiquiatra, um psicólogo. Aí sim, você pode dar seguimento. Mas se você não tem a preparação para dar seguimento ao aconselhamento dessa pessoa, você precisa se preparar primeiro para dar seguimento, certo? Existe no caso aqui experiências de vida, que é o outro fator psicológico. Pessoas que estão acostumadas a contar os problemas dela para todo mundo. Certo? E você, primeiramente, ao ouvir os problemas dessas pessoas, você pode se sentir incentivado, certo? Pelo desejo de ajudar, a seguir, a dar seguimento, a ouvir, e você perceber que essa pessoa, observem bem, você perceber que essa pessoa contando os mesmos problemas, repetindo as mesmas ações, sem o desejo de melhorar. O que você pode fazer nesse caso? Você pode incentivar essa pessoa a fazer exercícios de respiração, mudar a forma com que ela está agindo com ela mesma. Pode ser que essa pessoa está tendo problemas de autoestima, ou seja, você aceita fazer uma caminhada, eu posso te acompanhar. Você aceita, não, isso não vai resolver. Todo mundo, o médico me disse que eu preciso disso, ou talvez todo mundo me fala que eu preciso emagrecer, mas eles não sabem a dificuldade. Você observa os pensamentos negativos, certo? O comportamento dessa pessoa. A pessoa que você está dando os primeiros socorros está tentando se ajudar? Pare e pense sobre isso. Ela está tentando resolver o problema que está causando esse tipo de crise nela? Observe sobre isso. E a terceira coisa é o seguinte: se você, certo, incentivar essa pessoa a mudar o comportamento, mudar a alimentação, verificar e dar o segmento de apoio, certo, e não tratamento, mas um apoio a essa pessoa, e ela seguir falando as mesmas coisas, você para, certo? Depois de ouvir uma, duas ou três vezes, ou quantas vezes você desejar ouvir, certo? Você observe o quê? Em quantas gotas de veneno você vai decidir tomar até que você se sinta envenenado? A atitude de outras pessoas, se elas não estão determinadas a mudar, você não vai poder mudar, certo? Isso pode te prejudicar, te levar a uma dependência emocional causada pela pessoa que está precisando de ajuda. Ela vai estar dependente, sabendo que você vai parar tudo para ouvi-la nesse momento. Certo? Você precisa ter um plano de ação. E um dos planos de ação, nós ensinamos a respiração, nós ensinamos o incentivo à caminhada, mudança de alimentação, a buscar uma academia, buscar os primeiros socorros com os médicos, certo? Se preciso você chamar a ambulância, você vai chamar a ambulância, certo? E agora você vai parar um momento com essa pessoa, pessoalmente ou pela chamada de vídeo, a incentivar essa pessoa a fazer um momento de gratidão. Você não vai dizer, você tem que ser grato pelo que você tem, não. Você poderia me dizer, fazer uma lista das coisas que você é grata, ou que você é grata, né? Você poderia me dizer? Então você vai estar incentivando essa pessoa a verbalizar o que ela é grata. Isso é um dos mecanismos de defesa, certo? Um mecanismo de enfrentamento. Você está incentivando essa pessoa a tomar uma decisão positiva sobre a crise que ela está enfrentando. O mecanismo de enfrentamento é um recurso psicológico que consiste em estratégias cognitivas de comportamento para ajudar a pessoas a enfrentar desafios ou adversidades. Certo? No caso aqui, nós utilizamos na psicologia estratégias cognitivas, ou seja, uma reconstrução de pensamento. Você pode dizer o seguinte, você vê o pensamento negativo da pessoa, não, isso já aconteceu comigo, eu não fui bem sucedido. Ou você pode ajudar a pessoa a mudar a forma de pensar. Aconteceu, isso foi um erro, mas isso não define quem eu sou.
Você incentiva a pessoa a pensar positivamente por meio da verbalização. Como eu posso fazer isso? Isso é uma técnica de reconstrução cognitiva que nós vamos dar uma aula separada e você é o meu convidado. Bom, nessa parte dos pensamentos você já sabe o que fazer. Se você não entendeu, volta do começo da aula e vamos repetir tudo outra vez. Bom, nessa área eu gostaria que você parasse e pensasse. Você precisa ter um plano de ação. Como socorrista, você não pode dar seguimento a um segmento clínico a esse paciente ou a essa pessoa que está em crise, mas você pode auxiliar a mudar a forma com que ela pensa, certo? E se você sentir que essa pessoa não está tentando se ajudar e está realmente indo ladeira abaixo, chame a ambulância. Não tenha vergonha, não tenha temor. E você vai dar seguimento simplesmente dizendo a essa pessoa: você não é a definição da crise que você está passando. Precisamos pensar positivamente. Precisamos, certo? Você não precisa, precisamos pensar positivamente. Essa aula termina aqui. Um beijo da capitã. Deus abençoe e guarde. E te espero na próxima aula.